Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje não é promovido por ninguém, eu queria realmente só gravar um áudio aqui, ter uma conversa com vocês nesse final de ano, nessa época que culturalmente tem uma importância, né? E justamente eu queria usar essa importância social, essa emoção social e cultural causada por essa época para trazer uma reflexão interessante aqui, que é a tal da misantropia, né? Que pelo que eu vejo, dentro e fora da machosfera tem crescido pra caramba, e principalmente na minha comunidade, né? Eu sei que o conteúdo é bastante áspero e eventualmente esse sentimento, essa sensação de misantropia pode acabar surgindo, né? Porque por conta de uma perda de fé na humanidade, uma destruição realmente de um investimento emocional que os inscritos possam vir a ter num plano que eles mesmos tinham para a humanidade, né? Porque eles imaginavam na cabeça deles, às vezes até num senso infantil ou no máximo adolescente, de que a humanidade ela devia se comportar de uma forma diferente, ela deveria ser mais saudável e tal, e é isso que eu quero falar, né? Afinal, isso é muito parecido com o caráter, a personalidade que o Dr. Manhattan constrói na série de quadrinhos Watchmen, que depois foi adaptada para um filme e atualmente está sendo adaptada para série, né? Eu não sei se vai ter uma próxima temporada, eu acredito que só teve uma até agora. Eu não assisti ainda a série em si, mas o filme eu quase sempre, né, tô volta e meia reassistindo e gosto bastante. Lá no filme, dando até um pequeno spoiler para vocês, o Dr. Manhattan é o Dr. Jonathan Osterman, um físico nuclear da década de 40, que acabou sofrendo um acidente num acelerador de partículas e acabou basicamente adquirindo poderes de um deus, né? Ele consegue basicamente manipular toda a matéria à sua vontade, e em poucas horas de filme, assim, acho que umas 2 horas e meia ou 3 horas, o filme consegue passar basicamente a personalidade de todos os personagens envolvidos, né? Os personagens do grupo de super-heróis mascarados chamados de vigilantes, né? Daí o nome Watchmen em inglês. E o Dr. Manhattan em si, ele acaba desenvolvendo uma misantropia muito latente por conta da percepção que ele começa a ter das relações humanas e de como os humanos são, de como ele é usado, inclusive, como uma arma sem escrúpulos pelo governo americano na Guerra do Vietnã, e principalmente como as emoções humanas, né, são um ambiente caótico, mais caótico até que o próprio universo, porque como ele pode manipular a matéria livremente, ele acaba visitando várias partes do universo e vendo vários eventos cósmicos e visitando vários corpos cósmicos, entendendo a matéria desde a nível subatômico até a níveis estelares mesmo, né? Mas mesmo assim, ele ainda é uma mente humana no corpo de um deus, digamos assim. E por conta dessa percepção física que ele tem da imensidão e às vezes até da insignificância do universo, porque ele não tem nenhuma epifania, ele não tem nenhuma catarse, ele não descobre nada novo, ele não descobre o sentido da vida com os poderes que ele ganha. Ele vai visitando o universo e só vendo que as coisas acontecem sem necessariamente um planejamento, parece tudo só causa e efeito, parece tudo só coincidência e não há necessariamente um plano unificando as coisas. Tudo vai acontecendo e simplesmente acontece do jeito que tem que acontecer. E aí ele acaba criando uma certa sociopatia por conta disso, demonstrado até pela forma com a qual ele não usa roupas. Ele poderia materializar uma roupa no seu corpo, mas ele anda pelado simplesmente porque ele não vê mais sentido em usar roupas. Afinal, meio que ele perdeu essa capacidade de entender a cultura humana, entender até a própria vergonha dos órgãos, né, dos próprios órgãos sexuais. Mas eu acho que a maior parte da sociopatia do Dr. Manhattan é sustentada a partir da incapacidade que ele passa a desenvolver de se relacionar emocionalmente com as pessoas, né? Mostrado no filme com a ex-mulher dele, que é a Jane Slater, né, na história, a qual ele simplesmente perdeu o interesse nela porque ela acabou ficando velha. Ele acaba se envolvendo com uma moça muito mais jovem, filha de uma ex-heroína, né, a Spectral. No caso, ele se envolve com a filha da Spectral, a Spectral 2, que é uma moça muito, muito mais jovem, e mesmo assim ele não consegue se conectar emocionalmente com ela,
justamente porque ele tem esse nível de sociopatia mesmo, né? Ele tenta até naquela cena muito boa, que explica muito bem a situação dele, aquela cena onde ele tá com a espectral, né, no momento íntimo e tal, e ele acaba materializando outros 2 corpos, porque ele acha que isso vai dar mais prazer a ela, mas ela não tá, ela acha isso estranho, afinal, né, ela se sente, obviamente, num sexo grupal, isso a desconforta, só que o Dr. Manhattan não entende porque isso a desconfortaria, afinal seria mais estímulos para ela e ela teria mais prazer com isso. E assim, é claro, tem todo o arco da espectral ali também, de como ela, na verdade, uma mulher que vive à sombra da capa da mãe, né, que é uma ex-heroína, ela também tem um nível assim de má resolução, ela usa os homens os quais ela se relaciona, ela simplesmente deixa o John, no caso o Dr. Manhattan ali naquele momento, e vai procurar um amigo só para ele ser um step emocional, né, nesse caso o Coruja, sem nenhuma relação aqui com o meu pseudônimo, mas o Coruja é o amigo, né, de capa que ela tem e teve um, digamos, amor mal resolvido, e assim, na mesma noite que ela estava se relacionando ultimamente com o John, ela acaba indo se relacionar com o Coruja. Então, cada personagem ali no filme Watchmen tem o seu próprio arco e a sua própria sociopatia. O Rorschach, ele tem aquela visão novamente adolescente também, né, de que só existe o bem e o mal. Isso é até mostrado na própria capa que ele usa, que só tem preto e branco, então ele só vê as coisas no preto e no branco, ou ele não consegue entender todas as nuances ali que giram em torno da culpa, da responsabilidade, de quem realmente tem escolha ou não, ele só vê o bem e o mal. Isso também é demonstrado pela infância que ele teve, afinal a mãe dele era uma GP, então ele só vê o mundo como pessoas de bem e pessoas do mal, e acabou. E ele atrela isso muito a uma questão da moral sexual por conta do comportamento da mãe dele, né, da profissão da mãe dele enquanto ela era viva. Então ele está sempre falando sobre pornografia, ele está sempre falando sobre promiscuidade, né? Tanto no filme quanto nos quadrinhos, ele está sempre meio que sentindo essa culpa até dos próprios desejos, e ele fica enraivecido com a sociedade por conta da promiscuidade. O comediante, que é a caricatura do filme, ele também tem o seu nível de sociopatia, né? Ele é meio que o ronquipilado, ele é o cara que viu toda a escória que é a sociedade e acabou por simplesmente se tornar uma cópia dela, até uma sátira, como diria o Rorschach, né? Eu realmente acho que não tem personagem melhor para analisar a situação do comediante do que o próprio Rorschach, porque ele já tem uma visão muito pessimista da sociedade, mais pessimista de todos os personagens ali, e ele diz que o comediante ele viu a real face da sociedade e acabou por se tornar uma sátira dela. Porque o comediante ele é muito inconsequente, ele mata inescrupulosamente, ele vive a partir do hedonismo mesmo, de simplesmente fazer sexo da maneira que ele acha mais prazerosa possível, deixando filhos por aí, ele se diverte na matança e tudo mais. Então você percebe que a obra do Alan Moore original foi muito bem adaptada no filme Zack Snyder, né? E onde todos os personagens ali eles têm uma disfuncionalidade muito grande, uma sociopatia muito grande, né? Por conta da adoração da sociedade, por conta das visões que tem se relacionando com a sociedade em si, se relacionando com o crime, né? Se relacionando com anos de capa. Alguns deixam o poder subir a cabeça, outros simplesmente ficam arregaçados, simplesmente assim. Então o comediante ele é realmente símbolo do filme, porque ele é a patologia ali, né? Ele é realmente uma caricatura da sociopatologia. Ele é a sociopatologia sem máscaras. Ele é o que pratica assaltos sexuais, ele é o que é o mais honesto com a própria doença, se você observar. Só que ainda assim, no filme ele é mostrado, também nos quadrinhos, né, ele é mostrado como um homem ainda frágil, porque ele acaba entrando num tipo de depressão e uma espiral de tormenta mesmo, quando ele se sente culpado, quando ele vê o plano do Ozymandias. Isso dando um spoiler aqui a vocês, né, que o Ozymandias, em frente à ameaça nuclear que era a Guerra Fria, ele decide simplesmente forjar um ataque do Dr. Manhattan à humanidade para que os Estados Unidos e Rússia larguem os mísseis nucleares e se unam mesmo que por um tempo contra o Dr. Manhattan e assim evite um holocausto nuclear.
até para o comediante isso era demais, isso era sociopatologia demais, né? Isso era ver a humanidade como objeto até demais pro próprio comediante. Então essa é a sociopatologia do Ozymandias, né? O nível de divinificação que ele via em si mesmo por ser o homem mais inteligente vivo, ser considerado o homem mais inteligente vivo. Ele se tornou um maquiavélico a nível extremo, a nível do próprio Dr. Manhattan também, que inclusive no fim do filme concorda com Ozymandias porque ele não vê outra alternativa e basicamente o único que protesta a respeito disso é o Rorschach, que ameaça contar ao mundo sobre esse plano e o Dr. Manhattan o mata porque também não vê outra alternativa para isso. Levando ao ponto, né, do Dr. Manhattan matar um amigo de capa de longa data justamente pelo maquiavelismo, porque aquele meio justificaria a chegada do fim, que é a paz mundial, correto? E todo filme ele é uma crise moral e ética, todo filme é uma grande catarse. Todo filme é um questionamento de você se perguntar se o Dr. Manhattan ele realmente podia evitar que os Estados Unidos e a União Soviética se bombardeassem, ou se o Ozymandias ele teve o melhor plano possível, sendo ele o homem mais inteligente do mundo. Será que ele não poderia ter uma ideia melhor, né? E por que o Coruja ele é tão omisso, parecendo ele o mais idealista de todos, né? O mais moralmente correto de todos? A Espectral ela é só uma egoísta narcisista que busca resolver as próprias desilusões e se encontrar e não liga muito mais para isso, ela só vê os outros mesmo como uma ferramenta para isso, né? O próprio relacionamento, o próprio romance que ela tem com o Coruja é só uma forma de tapar as suas pendências emocionais que ela tem com a própria mãe ou com a necessidade de um parceiro, né, de se sentir amada, etc. O Rorschach ele fica nessa loucura de tentar limpar as ruas, um bandido por vez, sempre procurando os transgressores sexuais. Tanto que tem até uma frase dele que é muito comum aqui no nosso próprio meio, né? Dizendo que a sociedade, eventualmente, né, na sua podridão, vai pedir ajuda a ele algum dia, e ele vai olhar para a sociedade e vai dizer não, porque a sociedade fede a sexo, a promiscuidade, e que ela merece se afogar no próprio sangue e na própria balbúrdia. E, novamente, esse vídeo aqui não é para dizer quem está errado ou quem está certo, afinal o próprio filme não dá essa resposta, ele faz perguntas. Então esse vídeo aqui é seguindo essa mesma catarse do filme. E ao meu ver, o Dr. Manhattan, ele é o personagem mais interessante ali de todos do Watchmen. Muitos diriam que é o comediante, muitos diriam que o correto é o comediante. Afinal, dá pra ver que ele acredita que age da maneira que a sociedade merece, né? Quando naquela cena em que o Coruja pergunta a ele o que aconteceu com o sonho americano, ele simplesmente diz: o sonho americano se tornou realidade, você tá olhando pra ele. É isso que as pessoas querem. Tá? Da forma com que eu me comporto é o que as pessoas exigem de mim. Eu não tenho que ser melhor do que isso, pois elas não merecem que eu seja. Porém, percebe-se na espiral de depressão que ele sofre depois de ver o plano do Ozymandias, que ele ainda investe na sociedade, né? Ele ainda tem um investimento emocional, ele ainda espera que a sociedade tenha alguma salvação ou que ela tenha que se manter de alguma forma. Ele acha aquele plano muito doentio. Já o Dr. Manhattan, ao meu ver, ele é a apatia geral. O Ozymandias ele ainda busca salvar a humanidade, né? Ele ainda tem esse investimento emocional também com a própria sociedade humana. Já o Dr. Manhattan, nem isso ele tem. Ele simplesmente se recusa a viver em sociedade e vai para Marte enquanto a Terra o procura, enquanto os Estados Unidos e a União Soviética, no caso as potências da época, decidem abaixar seus mísseis nucleares para unirem forças contra o Dr. Manhattan, e ele não se preocupa em se tornar um pária, não pelo bem da humanidade, mas porque simplesmente as coisas precisam ser assim e ele não tem necessariamente que ajudar nem atrapalhar. Tem até aquela cena que ele diz: estou cansado da Terra, dessas pessoas, estou cansado de me envolver no conflito de suas vidas, e meio que isso virou até meme, né, dentro e fora da machosfera. Justamente porque a gente tem uma overdose de informações. A internet ela é o nosso próprio universo, sendo nós os superpoderosos aqui dentro. O Dr. Manhattan ele
com a sua supercapacidade, ele consegue basicamente estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele consegue ver que vários comportamentos da humanidade, e às vezes ele vê que a humanidade não merece ser salva. Afinal, ele ainda é um ser humano com construções morais e culturais, ele ainda tem emoções. E ele vive em conflito com isso, ele mesmo vive em conflito, né? Sendo ele um deus, então qual deveria ser a posição dele em relação a isso? A Jane até diz que tem medo, né, porque agora ele é praticamente um deus. E ele diz que não acredita que há um deus. E se houver, não é nada como ele. Ao meu entender, quando ele diz isso, ele realmente espera que, se Deus existir, ele é um julgador perfeito, sem emoções. E não é nada como o Dr. Manhattan, não é nada como o John Osterman, porque o John Osterman ainda tem muitas emoções e ele não consegue ser um jogador formidável, porque toda vez que ele puser o seu juízo sobre as pessoas, ele vai estar obedecendo ao seu determinismo emocional biológico. E para ele, a justiça divina não pode ser assim. E realmente não faz sentido. Não faz sentido que Deus tome lados, né? Que um julgador perfeito tome lados. Então ele diz, se houver um Deus, ele não é nada como eu. Então a internet, ela nos dá meio que esse superpoder, né? Essa onisciência de basicamente tudo que acontece, ou pelo menos dá a impressão de que nós temos onisciência. Que a gente está vendo tudo que acontece, todas as notícias, e basicamente a todo momento nós somos bombardeados com pessimismo. Toda hora alguém mata alguém, toda hora existem positivações sociais aí para normalização de abuso de crianças, né, identidades, identitarianismos ou outras perversões disfarçadas aí de coisas boas, disfarçadas de bom humor, honestidade emocional, sexual, bom senso. Enfim, são basicamente nossos próprios investimentos emocionais, nossa própria construção moral e cultural em conflito com as notícias, né? Porque a gente imagina que o mundo deveria ser diferente, as pessoas deveriam ser diferentes e que, no fim das contas, todo mundo tem a capacidade de buscar o seu lugar ao sol, a sua satisfação. As pessoas podem ter prazer sexual, as pessoas podem ter prazer na sua vida, mas de uma maneira correta, de uma maneira socialmente aceitável, de uma maneira que seja boa para todos. Então todo mundo tem um código moral, uma linha que não se ultrapassa. Mas parece que de nenhum modo as pessoas estão entrando em um consenso a respeito do que é essa moral e essa ética, e basicamente a tal da diversidade que nós temos hoje, né, que é o nosso novo Deus cultural, o é proibido proibir, a liberação, a libertinagem, ou seja lá o que for, tornou a nós muito confusos entre si, basicamente uma massa de pessoas que pensam todas diferentes e vão surgindo guetos, subgrupos, subculturas, e é assim mesmo. Eu não estou aqui para dar uma resolução, nem dizer se isso é certo ou errado. Observando, obviamente, do ponto de vista do Dr. Manhattan, quando ele se exila em Marte, no fim do filme, ele vê basicamente que as pessoas são assim, elas eram para ser assim. Quando ele tem a capacidade até basicamente de visitar o futuro e o passado, afinal ele consegue manipular a matéria, talvez ele tenha em vista o destino, talvez ele tenha em vista que por conta das causas e efeitos do próprio universo era inevitável que a humanidade chegasse a esse ponto. E talvez mudar o curso da humanidade fosse só um atraso para essa mesma inevitabilidade, que é a cultura humana se tornando caótica, como sempre foi. Então, ao meu ver, se o comediante ele é a caricatura da própria sociopatologia no filme, o Dr. Manhattan é a inevitabilidade no ser humano, né? O efeito dessa sociopatologia. Assim, aqueles que não entrarem em loucura, não entrarem em um nível de niilismo quase suicida, aqueles que sobreviverem a essa sociopatologia acabam eventualmente se tornando como o Dr. Manhattan, um recluso, basicamente um fugitivo, né? Um isolacionista, na verdade. Um fugitivo não é a palavra correta, porque o fugitivo parece um medroso, um covarde que decidiu não encarar a responsabilidade que tem de salvar o mundo, afinal ele é um super-herói. Não, o Dr. Manhattan é só um isolacionista. Ele decide não salvar a humanidade porque ele não é obrigado a isso. E talvez, como ele diz, eu prefiro a calma aqui, quando ele se senta em Marte observando a Terra. Talvez o melhor que ele possa fazer é seguir o plano do Ozymandias, deixar que a humanidade, os cupins, né,
sigam a sua civilização sem interferir. Talvez se tornar o pária seja o melhor que ele possa fazer, é o herói que ele precisa ser. E basicamente é isso. Ele não tem ideia de se ele poderia estar fazendo melhor, se ele deveria estar fazendo melhor, se talvez ele devesse se tornar o símbolo que a pátria dele, né, a pátria, a nação, os Estados Unidos, queriam que ele se tornasse, né, quando ele diz que as pessoas, os cientistas, os próprios patriotas o estão transformando em algo ostensivo. O nome dele, Dr. Manhattan, foi escolhido porque causa medo nos inimigos, né? Afinal, obviamente fazendo relação com o Projeto Manhattan, que criou a bomba nuclear. Inclusive vai lançar um filme muito bom, Oppenheimer, com o próprio Cillian Murphy, né? Falando sobre a criação da bomba nuclear, né? Do Projeto Manhattan e tal. Então esse filme vai ser muito bom. Dirigido, inclusive, pelo saudoso, brilhante Christopher Nolan. Então, já que o Dr. Manhattan ele tem poderes físicos, nucleares a esse ponto, basicamente pode manipular a matéria como quiser, deram a ele o nome de Dr. Manhattan, e o símbolo dele é, obviamente, um átomo na testa. Então, em resumo, o Dr. Manhattan é isso, cara. Ele é a sociopatia dele é o isolacionismo, ele já não sabe mais, ele só quer paz, tá? Ele só quer ter algum tipo de saúde emocional, e eu acho que nem a fuga da vida lhe é dada. Acho que o Dr. Manhattan não pode nem apelar para o autochurrascamento por conta da sua própria capacidade, né? Dos seus poderes. Afinal, um homem que, como ele diz, caminhou na superfície do Sol e viu eventos tão raros e ínfimos que sequer pode-se dizer que existiram e não encontrou sentido para nada nesse mundo, afinal ele diz que o universo parece ser um relógio sem um relojoeiro. Ele diz que talvez nada é criado, nada foi criado, nada foi feito para um sentido. Então ele é atribuído, na verdade ele é atingido com esse niilismo, né, de pensar, ora, se nem eu fui criado e eu não tenho um propósito muito grande e as pessoas não têm também um propósito melhor do que eu posso surgir comum, né, para mim mesmo, por que eu não abandono a vida? Ele não pode abandonar a vida, então ele simplesmente se exila em Marte e começa a observar a Terra, incapaz de se desligar, né? Incapaz de realmente dormir, incapaz de se livrar do próprio castigo, que ele considera um castigo, talvez, a crítica, né? O senso crítico. As emoções que ele tem, o investimento que ele tinha na humanidade e nas pessoas que ele um dia amou e no que ele acreditou que era certo. Então isso é muito perceptível aqui no nosso meio também. É muito perceptível esse conflito do que é certo, o que era para ser certo, qual o meu papel na sociedade e o que as pessoas querem para mim. Talvez eu esteja mais saudável e mais feliz no isolacionismo. Então, o próprio ateísmo e o niilismo que acomete muito a nossa machosfera, né? Novamente, não dizendo que isso é errado, isso é certo, isso aqui é só para ter uma... Na verdade, não é nem para ter uma catarse nesse vídeo aqui. Como outro filme também que eu pretendo analisar, né, que é o Psicopata Americano, no fim, o Patrick Bateman ele diz, não há nenhuma catarse na minha história. Eu não ganho nenhum conhecimento mais profundo sobre mim mesmo e eu não chego a nenhuma conclusão exorbitante. Eu só simplesmente sinto que quero infligir a minha dor nos outros e minha dor só cresce e eu só consigo me relacionar com essa dor e mais nada, não existe mais nada. Eu não aprendi nada de melhor quanto a isso, tá? Não tem uma grande epifania, não tem nada, é simplesmente mais dúvida, mais perguntas, mais dor. E parece que o único caminho é infligir essa dor em outras pessoas. Eu só quero isso. E meio que isso é muito comum aqui da machosfera também, né? Existe essa corrente aqui cultural que é a da Black Pill, onde homens eles querem simplesmente trazer para os outros a dureza da vida, talvez o niilismo da vida, e que o mundo é só um sofrimento. Ele não tem nenhuma catarse, ele não tem nada melhor para oferecer, então ele só quer infligir nos outros essa dor de estar perdido. Eu não quero fazer esse trabalho, eu não quero ser assim. Mas a verdade é que realmente não há nenhuma grande catarse. A gente não pode se orgulhar de passarmos por um ritual de passagem, né? E simplesmente chegarmos a uma conclusão comum a todos. E que, sei lá, às vezes você passa por um sofrimento, por uma situação de niilismo e desespero.
esperando que essa seja a sua aprovação, né? Que essa seja a sua via crucis, onde no outro lado você vai finalmente se juntar a outras pessoas que descobriram a verdade sobre o mundo, sobre o universo e tal, mas não existe nada disso. Talvez essa seja toda a Black Pill, né? Como diria o Dr. Manhattan, talvez o universo seja só um relógio sem um relojoeiro, e sempre faltará tempo, será sempre tarde demais. Então, até algumas correntes do niilismo dizem que essa é a beleza das coisas, né? O fato da vida não ter um propósito nos dá a liberdade de escolher um propósito para nós mesmos. E é inclusive onde eu pauto o meu criacionismo e a minha própria cristandade. A beleza da criação, a liberdade da criação, ela pode ser vista como um desespero, porque nós não temos uma regra universal, nós não temos sequer um dono, né, ou um propósito para nós mesmos. Mas é justamente a falta desse propósito que nos dá liberdade de criar o nosso. A gente pode escolher o que quer que ele seja. E é isso que nos define, né? Como já falei em vídeos, a questão da espiritualidade, o Red Pill espiritual. São nossas regras, nossos princípios, nossas atitudes que nos definem. Nossas atitudes são pautadas a partir das regras que criamos para nós mesmos, né? E muitas vezes podemos confundir isso como uma verdade, porque chega um momento onde a sociedade, para uma maior funcionalidade, começa a admitir em conjunto regras comuns. Por exemplo, uma sociedade funcional, ela eventualmente vai surgir com regras inquebráveis, né, que precisam ser inquebráveis, como não mate, não roube, não pratique assalto sexual, desonestidades e tal. E talvez nós venhamos a crer que essa é a verdade. Mas em momentos mais hedonistas, onde a sociedade ela fica mais libertina, a gente começa a ver que ela mesma para de cultivar essas diretrizes, né, esses propósitos. E aí vem o niilismo, nós achando que a verdade foi quebrada ou que sequer ela nunca existiu. Não. Em outros momentos, essas regras eram úteis e homens passaram a cultivar voluntariamente, né, em grande número, essas diretrizes, essas regras, esses conceitos morais, e eles acabaram por se tornar generalizados na sociedade, né? Se tornando a base da sociedade em si, através da cultura. Então a gente começa a confundir isso com verdade. Não é verdade. Então o que nos define, como eu falei, é o caráter, é o espírito, né? É isso o que somos. Você é as suas regras, é onde você decide ir ou não ir, a depender dos estímulos e recompensas do ambiente, como diria o Trunks. Então, senhores, nessa época do ano, né, na véspera de Natal aqui, essa é a minha mensagem para vocês. A vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Muito obrigado, né, a vocês que acompanham o canal, que deixam sempre o like, que se inscrevem, ativam as notificações e compartilham o vídeo. Muito obrigado a vocês por eu ter chegado a essa marca aí de quase 20 mil inscritos, né? Eu acredito que vou conseguir chegar antes do fim do ano. Então, só devo a vocês aí essa marca. Tenho que agradecer também a outros criadores de conteúdo, inclusive foi o próprio vídeo da Epifania que ele gravou hoje mais cedo que me motivou a criar esse vídeo aqui, né? Na live com ele eu tive a ideia e a vontade também de fazer esse vídeo falando sobre o Watchmen e o Dr. Manhattan. Para quem acompanhou a live sabe que eu disse aquilo, né? Foi a live lá com ele. Então agradecer a Epifania, agradecer ao Trunks do Futuro, agradecer ao Zion, agradecer ao John Jeff, do canal John Jeff Podcast, agradecer a vários outros aí, criadores de conteúdo, né? O Kodama, o Raccoon, o Tricel, o Yanni Kirigaya também, vários outros que eu provavelmente vou esquecer aqui, porque é uma lista muito grande, né? Mas a todos esses que sabem que eu já tive algum tipo de relação, já fiz lives, já conversei, né? O Bruce, o Cavaleiro Solitário, o Caio do Desenvolvimento Alpha, o MGTOW Laser, né, que é o Léo do canal MGTOW Laser, o Renato Amoedo, o Castor do Pântano, o Saul Último Conselho, todos esses, né, e muitos outros, obviamente, que eu vou estar esquecendo aqui, porque eu não sou uma máquina, não lembro. Um obrigado aos membros do canal e a todos os doadores, né, só tenho a agradecer por essa marca e por poder estar aqui, né, e vocês estarem me ouvindo. É uma época do ano que culturalmente nós temos essa vontade de agradecer mesmo, e eu acho que essa é uma atitude muito boa, né? A gratidão. Então, senhores, aqui é o Coruja do Carvalho, eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.